Vivendo essa segunda onda da pandemia da Covid-19, é importante que a gente continue mantendo os cuidados pessoais para que a gente não seja contaminado. E a utilização da máscara facial é um dos pontos importantes quando a gente fala de proteção pessoal. Por isso, estamos aqui com o médico infectologista Matheus Todi, que vai falar um pouco para a gente a importância da utilização da máscara e a eficácia desse artefato de proteção pessoal. Matheus, muito obrigada pela colaboração ao Portal Infonet. E a primeira pergunta é: por que é importante a gente continuar utilizando a máscara de proteção facial? A, a máscara de proteção, ela é um dos pilares da proteção ambiental e proteção pessoal contra vários vírus e no nosso, na nossa atual situação, uma proteção contra a Covid. A gente tem que lembrar que a máscara ela é uma medida adjuvante a outras medidas, como principalmente o isolamento social. Então, a máscara, juntamente com o isolamento social, ou seja, evitar aglomerações, configura na forma mais efetiva que a gente tem hoje de reduzir a velocidade de propagação do vírus. Então, hoje a máscara é aconselhada para todas as pessoas, certo? Independente da idade, a não ser algumas crianças muito pequenas que não possam usar, e elas devem ser usadas, inclusive, por pessoas que já tiveram doença e por pessoas também que já foram vacinadas. Como fator econômico, as pessoas estão adotando a utilização da máscara de tecido, a famosa máscara de pano. Porém, muitas pessoas também ficam em dúvida qual é a máscara de tecido ideal, mais eficaz, a que mais protege. A gente sabe que a orientação é que a gente compre, a gente busque adquirir as máscaras de tecido que tenham 2 camadas. Realmente essas são as máscaras mais eficazes? A máscara ideal seria a máscara cirúrgica descartável. O fato é porque ela é uma máscara testada, tem como testar a capacidade dela de barrar as partículas virais ou partículas de saliva que a gente emita. Na indisponibilidade, no começo da pandemia, a gente esgotaram essas máscaras, inclusive algumas instituições de saúde não conseguiram comprar essa máscara em quantidade suficiente. A Anvisa, juntamente a OMS, antes, o CDC americano, recomendou o uso de máscaras de tecido. A recomendação básica é que a máscara de tecido seja feita de um tecido semipermeável, como o algodão, ou mesmo tecido sintético, e tenha obrigatoriamente 2 camadas. Conjecturou-se, inclusive, recomendar o uso de uma máscara de 3 camadas no meados do ano passado, mas hoje o que a gente tem de padrão é que essa máscara seja uma máscara de tecido contínuo, não tenha rendas, não tenha vazamento, não tenha vazados nem nada, e que seja no mínimo de 2 camadas, certo? Ela pode ser tecido ou de tecido algodão ou tecidos sintéticos. A recomendação é que essa máscara seja trocada diariamente, trocada a cada 6 horas, e que a gente não fique usando essa máscara dias a fim, higienize elas, lave com água e sabão. Então, a melhor máscara para pessoas que estejam fora do hospital hoje é recomendado a máscara de tecido, de pano, como você falou, em 2 camadas. Para aqueles pacientes que estejam em contato com outros pacientes de risco ou em ambientes hospitalares, a recomendação atual é a gente usar aquela máscara que você falou, que é a máscara cirúrgica descartável, a máscara médica habitual. Ainda falando sobre o fator econômico, muitas pessoas também aproveitaram para produzir máscaras, abrir um empreendimento durante a pandemia, que também foi desfavorável para muitas pessoas. Então, como um modo inovador, muitas pessoas começaram a costurar, vender máscaras, e aí entra a máscara de crochê. A máscara de crochê é eficaz? Ela protege a pessoa? Não. Toda máscara que tiver uma trama do tecido mais permeável, ou seja, que passe mais substâncias, não é adequada. A gente tem que lembrar que a máscara é uma barreira física. Então, a máscara é uma barreira para evitar que minha saliva, minhas secreções respiratórias cheguem, possivelmente contaminadas, né, cheguem a outras pessoas ou contaminem o ambiente.
O ideal é que seja uma máscara de tecido contínuo, ou seja, uma máscara de algodão ou de tecidos sintéticos, como eu falei, máscara de crochê, máscaras rendadas, são artigos de beleza, não são artigos de proteção individual. Então, a máscara de crochê, infelizmente, não deve ser usada com finalidade, obviamente, com finalidade de proteção individual ou de proteção coletiva. Bom, agora falando um pouco sobre o manuseio da máscara de proteção. Matheus, como é que é a forma correta da gente colocar a máscara, tirar a máscara? Quando a gente está na rua que precisa fazer a troca, como é que a gente deve proceder? E também em relação às pessoas que utilizam óculos, assim como eu, vamos supor, eu vou colocar aqui a máscara, sempre pegando pelas alças, mas, por exemplo, eu estou na rua e eu preciso trocar a minha máscara. Como é que eu faço se o óculos às vezes fica topando aqui? Qual é a forma ideal de eu trocar? Então, a máscara, a gente sabe que vai proteger a gente, né, em situações, o que vai evitar que as partículas, como falei, de secreção respiratória, contendo o vírus, contamine a pessoa ou contamine ao ambiente, vai ser justamente a parte do meio da máscara, certo? É uma parte que a gente considera que é a parte de filtro, né? Que seria justamente o pano, ou caso daqui, o tecido impermeável descartável. Então, não deve-se nunca entrar em contato com essa região central da máscara. Então, a máscara deve ser sempre manipulada, como você falou muito bem, pelas alças, e caso precise ser ajeitada, ela pode ser ajeitada pelas alças ou pelas extremidades mais longe possível aqui da região do centro. Então, se a gente manipular a região do centro da máscara com as mãos, a gente tem o risco de contaminar as mãos. Se eu tiver, supondo que eu seja um portador assintomático dos vírus, ou seja, eu tenho um vírus, mas não manifesta sintomas. Então, eu posso contaminar minha mão, se eu manipular essa parte central da máscara, e depois topar em outra pessoa, ou topar no rosto de pessoa, ou topar num corrimão de outra pessoa. Ou seja, minha mão infectada vai funcionar como um veículo para contaminar outras pessoas. A gente sabe que a maior parte das contaminações ocorre por forma direta, ou seja, secreção minha contaminada entrando em contato com outra pessoa, com a via aérea de outra pessoa que esteja muito próximo a mim, 1,5 m ou menos, então não esteja respeitando aquela distância de segurança, mas a mão funciona como um veículo muito importante. Então, muitas pessoas contaminam a própria mão e contaminam outras pessoas, enquanto outras pessoas vão contaminar a mão no meio ambiente e se autocontaminar, levando essa mão contaminada ao rosto. Por isso que se fala, usa máscara, evite manipular a máscara o máximo possível, e também evite ficar manipulando o rosto. Então, evite colocar a mão no rosto, porque você pode contaminar sua mão ou se contaminar através de uma mão contaminada. Sim, e também eu trouxe aqui uma máscara cirúrgica descartável. Um outro fator que deixa muitas pessoas em dúvida é em relação à alça da máscara. Vou colocar aqui para mostrar. Essa parte aqui, as pessoas dobram, alegando que aqui vai ficar mais seguro, sendo que o ideal pode ser que se use assim ou assim. Qual é a forma correta e mais segura? O ideal é que a máscara fique mais adaptada ao rosto possível. Então, se tiver folgas laterais, ou embaixo ou em cima, isso pode realmente permitir que secreções saiam, né, pessoal? Então, vai ter um pouco de menor segurança. Então, o ideal é que essa máscara seja ajustada no nariz, né, pessoal? Se eu pensar na máscara cirúrgica, eu vou ter aquela parte de metal que eu consigo ajustar. E quando você tosse, apesar de não ser uma recomendação para todo mundo, porque algumas pessoas podem achar que isso é incômodo, quando você tosse a alça e coloca no rosto, ela realmente adere mais ao rosto. Então, algumas pessoas acham até desconfortável, mas sim é uma forma de deixar a máscara mais aderida, mais adaptada ao rosto. E quanto mais adaptada ao rosto, com menos folgas ou espaços possível, consequentemente a máscara fica mais eficaz em prevenir que suas secreções respiratórias contaminem outras pessoas ou o ambiente. O ideal realmente é que essa parte entre o nariz e a boca fiquem o mais protegidos possível.
Alguns profissionais da saúde, recentemente, estão recomendando uma nova dica, uma nova estratégia, digamos assim, da utilização da máscara, que é utilizar a máscara cirúrgica descartável como uma primeira camada de proteção e, por cima, uma máscara de tecido, que tem duas fases também de pano, ficando mais ou menos assim. Muitas pessoas ficam em dúvida. Isso é uma estratégia que vai deixar que vai deixá-la mais protegida, que vai deixar esse trabalhador, digamos assim, que precisa sair durante a pandemia para trabalhar? Será que ele, utilizando essas duas máscaras faciais, ele vai ficar protegido? Isso não seria uma estratégia que deixasse a pessoa incomodada, um pouco sufocada? Essa recomendação é uma recomendação nova, que veio no começo do ano e foi disparada pelo o Centro lá de Vigilância Americano, que é o CDC, e eles chamam isso de double masking, ou seja, dupla máscara, duplo mascaramento. Na verdade, viu-se que pacientes que estejam infectados, eles realmente se beneficiam em usar duas máscaras, que eles vão contaminar menos outras pessoas e menos o ambiente. Só que o fato é que a máscara, ela é eficaz na prevenção de contaminação de outras pessoas, contaminação do ambiente, mas a máscara, ela não é suficiente como medida de proteção individual. Eu lembro que os olhos vão estar expostos. Se os olhos estão expostos, eu posso contaminar via olho, certo? E outra coisa, as pessoas manipulam a máscara e eu posso manipular a máscara e coçar meu nariz, consequentemente eu posso me contaminar. Então, o fato há evidências hoje que usar duas máscaras cirúrgicas, uma máscara de tecido e uma máscara cirúrgica, parece ser mais eficaz que usar uma máscara só, ou seja, de tecido cirúrgica. O fato é que a máscara sozinha, ela não é uma medida suficiente. Então, é muito mais interessante as pessoas, por exemplo, usarem máscaras e evitar uma máscara só e evitar aglomeração, do que usar 10 máscaras e continuar se aglomerando. Então, na possibilidade de usar esse tal de double mask, ou seja, essas duas máscaras, sendo uma delas máscara cirúrgica, ótimo. Isso vale a pena. Isso tem um funcionamento comprovado. Agora, caso a pessoa não tenha ou não possa adquirir uma máscara, não precisa se preocupar. O fato é que usar máscara, tecido ou máscara cirúrgica e evitar o máximo aglomeramento já são medidas suficientes. Lembrando mais uma vez, a máscara é uma medida muito importante e muito interessante. Agora, ela sozinha não faz milagres. É importante salientar: utilize a máscara, sempre mantenha suas mãos higienizadas e também distanciamento social. Todas essas medidas de proteção vão fazer com que você e todos nós fiquemos protegidos contra o coronavírus. Muito obrigada. Essa foi a entrevista com o professor universitário, médico infectologista Matheus Todi. Obrigada pela colaboração, Matheus.